Fala galera, dá só uma olhada na história desse anime aqui. Após ir de arrasta para cima protegendo duas jovens, Kazuya Shin acorda num tipo de mundo ao qual sempre sonhou. Um mundo de magia e fantasias. Ele reencarna como o terceiro filho de uma família de nobres. Ao completar 5 anos, os deuses o agraciam com inúmeras bênçãos divinas, além de status extraordinários. A história se passa aí, com Caim tendo várias aventuras e aprendendo bastante enquanto tenta esconder de todos o seu verdadeiro poder. O anime começa com Kazuya indo ao Combine, algo como uma loja de conveniência lá no Japão. Ele presencia um marginal vindo atacar duas moças inocentes. Ele pula em cima do cara e salva as garotas. Porém, o bandido acaba chuchando a faca no seu bucho. Infelizmente, Kazuya vai de base, mas logo após isso, ele desperta em um local que ele nunca viu e se pergunta onde está. Ele dá uma observada no local e nota que uma moça vestida de empregada está perto dele. Essa moça, ao vê-lo acordado, fica emocionada e grita seu novo nome, Caim. E após isso, sua suposta nova mãe também o chama e coloca a cara dele entre seus peitos. Nesse momento, Caim olha para o espelho e nota que sua aparência mudou radicalmente. Agora, ele é um garotinho de apenas 3 anos, e ao ver isso, ele entra em choque e surta perguntando como diabos isso foi acontecer. Após um tempo em negação, ele começa a entender o que aconteceu, e fica até feliz por ter reencarnado e ter uma nova vida. Começa a investigar como esse mundo funciona e quem ele é. Ele descobre que seu nome é Caim von Silford, e tem 3 anos. Ele tem pai e mãe, e uma irmã 2 anos mais velha. Mas seu pai é um safadão, e tem outros filhos da primeira esposa que são mais velhos e herdarão o trono. Ele conta que seu pai é um marquês que defende a sua nação de invasões, e por isso ele é muito respeitado. Caim segue estudando e aprende várias coisas. Descobre que aquele mundo é repleto de monstros e também que magia é real naquele lugar. Caim fica muito feliz e começa a estudar para aprender a ler e escrever. Fazendo isso, ele poderá aprender sobre magia nos livros. Após aprender a ler e escrever, ele pede a seu pai para ler livros sobre magia, mas eles falam que ele deve esperar para poder usar magia, já que só poderá ser batizado aos 5 anos. Até lá, ele deve se empenhar em estudar magia com os livros. Caim segue estudando e, escondido dos outros, já consegue usar até magia básica. Em seguida, sua irmã maníaca começa a ensinar Caim sobre a história daquele mundo. Fala também que um aventureiro com o nome de Yuya foi quem fundou o reino que eles moram. Quem tá ligado nos isekais que estão lançando deve ter percebido que esse é o nome de outro protagonista bem forte que também foi para outro mundo. Isso é no mínimo uma grande coincidência, né? Mas voltando para a história, ela explica para ele também os diferentes povos que existem, como anões, elfos e povo fera. O tempo passa e Caim agora já tem 5 anos, e finalmente ele poderá ser batizado e será permitido que ele use magia livremente. Seus pais vão explicando sobre a bênção dos deuses. Falam que ele pode receber a bênção do nível 1 ao 5, e sendo a de nível 5 a mais forte e muito rara de alguém se receber. Após isso, eles chegam à igreja e o padre faz o ritual para que ele receba sua bênção. Após ele terminar, uma voz de velho sorri, e de repente Caim é transportado para o mundo dos deuses. Os deuses falam que sabem quem ele é na verdade, e o reencarnaram por dó, já que ele morreu à toa, visto que aquele bandido não iria conseguir ferir as garotas. E por ele ter ido de base à toa, o reviveram para ele ter mais uma chance. Caim fica desolado ao descobrir isso, e começa a chorar. Após isso, os deuses dizem que, como forma de recompensa, todos eles iriam ceder suas bênçãos a Caim, que agradece e diz que está bem feliz em ter uma nova família. Caim volta para o mundo e seu pai pede para que ele mostre seus status. Caim tem um mau pressentimento, já que recebeu a bênção de todos os deuses. Ele finge que deu uma dor de barriga e sai correndo dali. Ele se esconde e abre seus status para conferir. Ele nota que todas as bênçãos são de nível 10, o que é impossível, já que o máximo naquele mundo era 5. E diz que realmente fez bem em não mostrar aos seus pais. Felizmente, Deus deixou com ele uma habilidade que permite que ele esconda seus status. Mais tarde, eles comemoram o batismo de Caim, e dessa vez, ele mostra usando sua habilidade de ocultar os status. Porém, mesmo abaixando muitos status, eles ficam completamente chocados com a quantidade de bênçãos e quantidade absurda de mana que ele possui. Caim se dá conta que esqueceu de ocultar esses atributos e acaba fazendo besteira. Seu pai fala que com todas essas habilidades, mais sua caixa de itens, ele está com a vida ganha para sempre. Fala também que ele não deve mostrar seus status para ninguém, já que por ter muito poder, ele pode ser visto como uma ameaça para o reino. Mais tarde, naquela noite, Caim decide tentar uma invocação do livro
livro que seu pai lhe deu. Ele vai lá fora para tentar invocar o tal bicho. Caim esperava um bicho fofo, mas invoca algo totalmente demoníaco. Sua irmã aparece e o monstro decide atacar ela e sua amiga, mas Caim entra na frente e tenta salvá-las. Ele consegue mandar o bicho de volta, mas acaba levando uma grande pancada e acaba desmaiando. Mais tarde ele acorda e se surpreende por estar vivo. Seu irmão o agradece e Caim, em seus pensamentos, decide que irá ajudar as pessoas daquele mundo. No dia seguinte, no café da manhã, seu pai anuncia que irá contratar professores particulares de magia e esgrima para ele. Caim, ao saber disso, fica muito entusiasmado, assim como eu fico quando vocês deixam um like e se inscrevem aqui no canal. Se inscreve aí, hein? Logo as professoras chegam e Caim vai olhar, mas tropeça da varanda e adivinhem só onde ele cai. Exatamente, onde todos caem com a cara nos animes, nos melões da professora que o vai ensinar. Um clássico. O mordomo da família apresenta elas a Caim. Seus nomes são Millie e Nina, e de agora em diante elas serão suas professoras de magia e esgrima nos próximos 3 anos. Elas começam a ensinar ele e rapidamente descobrem que o garoto é um prodígio. Millie fica impressionada e decide tirar um X1 contra Caim. Eles começam a lutar e Caim dá um couro nela, que desiste por enquanto e manda Nina ensinar magia para ele. Nina diz que quer começar com o básico, mas Caim manda ela pular essa parte, já que isso ele aprendeu nos livros. Nina, assim como Millie, fica muito impressionada ao ver que Caim consegue usar todos os 4 elementos. Caim explica que tem a bênção da deusa da magia e do deus da guerra, e por isso ele consegue fazer todas aquelas coisas. Revela também que tem habilidade de caixa de itens. E ao ouvirem isso, as professoras entram em depressão ao saber que ele é um gênio e não tem muito que elas possam fazer para ensiná-lo. Caim pede para elas irem pedir autorização para o seu pai para treinar fora do castelo. Ele aceita, pois sabe que seria ruim se alguma magia dele acabasse destruindo o castelo, mas impõe uma única só condição: eles devem voltar antes do pôr do sol. Caim fica muito entusiasmado ao sair do castelo, já que é sua primeira vez saindo fora aquela vez que ele foi se batizar. Nina manda ele fazer um teste direcionando magia de fogo em uma grande rocha. Ele faz assim como ela pede e acaba fazendo uma explosão gigantesca na pedra. Elas ficam completamente chocadas com seu poder, mas antes que pudessem ficar surpreendidas, sentem a presença de monstros vindo os atacar. Um coelho assassino vem em direção a elas, mas desvia e segue em frente para atacar Caim. Elas ficam preocupadas, mas Caim lida com ele facilmente. Após isso, elas ensinam uma nova técnica para Caim. O nome da técnica é buscar, e ela serve para detectar monstros nas proximidades. Caim, apenas observando ela fazer, consegue repetir a técnica, mas diferente dela, ele consegue ver a quantidade de monstros e a direção a qual eles estão. Caim luta contra um coelho infernal, mas ele acaba fugindo para a floresta. Quando Caim iria entrar na floresta para o perseguir, as duas o param e dizem para ele não entrar, já que naquela floresta há monstros muito fortes. Por hoje, o treinamento é encerrado, e naquela noite, Caim foi conferir seus status. Ele nota que subiu do nível 1 para o 8 em apenas um dia. No dia seguinte, suas professoras o levam para a guilda, para pegar informações sobre monstros. Caim fica muito feliz, já que ele sempre via aquilo nos animes que ele assistia. A moça da guilda passa as informações para Millie e Nina, mas após isso, um valentão começa a mexer com elas. Elas o rejeitam e ele tenta pegar elas à força. Ó galera, não façam isso, hein? Não é não. Caim, muito pistola, intervém e fala que eles não devem incomodar elas. Caim desce a porrada no primeiro e ele fica bem pistola. Ele volta para atacar Caim, que dá uma rasteira nele. Ele volta com uma espada dessa vez. Ataca Caim, que desvia facilmente de todos os seus golpes. No último ataque, Caim para apenas com 2 dedos e manda ele pedir desculpas para sua professora. Mas ele se nega e Caim o joga para fora da guilda. Agora restam apenas 2 brigões. Covardemente, eles ameaçam meter a faca no pescoço dela, mas Caim facilmente lida com eles, e após isso, elas o agradecem por protegê-las. E Millie o elogia por ser tão bom em luta. Em seguida, eles seguem treinando e derrotando monstros. O tempo passa e o fim de suas aulas está perto de chegar ao fim. Caim decide presenteá-las como uma forma de agradecimento por ter ensinado a ele todos esses 3 anos. Ele lembra que uma vez elas comentaram que gostariam de ter bolsa de item, porém, elas são muito caras e raras de serem encontradas. Caim tem a ideia de fazer ele mesmo 2 bolsas para presentear as duas. Para isso, ele precisará de materiais provindo de monstros da floresta. Ele segue para a floresta e derrota um ogro sangrento, e depois um dragão da terra, monstros lendários que normalmente precisam de um exército
exército inteiro para serem derrotados. Os soldados do castelo, ao ver as explosões na floresta, acham que estão sob ataque. Seu pai vai junto dos soldados e ao chegar nota um rastro de destruição e no mesmo local encontra um paninho que ele descobre ser de Caim. No dia seguinte, Caim tem sua última aventura com suas professoras. Ao terminar, ele vai falar com elas, que dizem que aquilo foi seu último teste e que agora ele está graduado em magia e esgrima. Caim agradece elas e dá 2 bolsas de itens que ele mesmo fez para elas. Mila e Nina perguntam a Caim como ele fez aquilo, e como se não fosse nada, ele diz que derrotou sozinho um ogro sangrento e um dragão da terra. Ao ouvirem isso, ficam completamente chocadas, já que, como eu falei antes, aqueles monstros exigem no mínimo um exército grande ou um grupo de aventureiros para serem derrotados. Caim explica que acha que não cabe muita coisa na bolsa, e fez de coração. Fala que deve caber apenas o tamanho da mansão onde ele vive. E novamente, ao ouvir isso, as duas ficam completamente chocadas, já que a bolsa que elas iriam comprar caberia no máximo uma carruagem pequena. E complementa que a bolsa com a capacidade que ele disse custa no mínimo o dinheiro de uma vida inteira trabalhando. Elas dizem que algo daquele jeito poderia trazer assassinos atrás delas, e elas podem correr perigo tendo aquilo em mãos. Caim, por sua vez, diz para elas não se preocuparem, já que ele fez um encantamento que permite apenas elas usarem as bolsas, e que se outra pessoa tentar usar, o peso de tudo que está lá dentro irá recair sobre a pessoa. Mas no fim, elas o agradecem e dizem que foi muito bom ensinar ele em todos esses 3 anos. Caim também agradece e diz que aprendeu muitas coisas com elas e está muito feliz. Enquanto ele está falando, as duas dão um beijo duplo nele e ele fica todo vermelho. Elas se despedem e vão embora. Agora, Caim tem 8 anos e está prestes a começar sua vida de aventuras. Esse episódio já começa com Caim lutando contra um dragão gigantesco. O garoto acerta um ataque na cabeça do bichão e ele vai de base. Após isso, ele vai checar seus status e nota que subiram absurdamente e até conseguiu o título de inimigo dos monstros e aniquilador de dragões. Mais tarde, é mostrado Caim e sua família indo para a capital. Ele já tem 10 anos e tem que participar de uma cerimônia especial para nobres. Enquanto estão indo, Caim pergunta se irá demorar muito para chegarem. Seu pai fala que cerca de 1 semana se não aparecerem monstros. Caim usa sua magia de buscar para ver se tem algum por perto. E surpreendentemente, há algumas dezenas deles 3 km à frente. Seu pai fica impressionado ao ver que ele consegue detectar monstros a uma longa distância. Caim fala que eles estão atacando humanos e devem ir logo. O garoto, ao ver que não daria tempo, usa magia de vento e sai correndo bem rápido na direção dos monstros. Chegando lá, ele nota que vários humanos já foram de base e muitos estão feridos. Ele decide atacar e vai eliminando um por um com magia. Os monstros se aproximam da carruagem e ele vê que não poderá usar mais magia de vento, senão ele acertaria quem estava atrás dos monstros. Caim então pega sua espada e maceta todos os monstros restantes. E após isso, ele trata de curar os feridos e recolhe os corpos de quem já foram de arrasta para cima. Após isso, seu pai chega e nota o brasão da família real na carruagem. E lá dentro, 2 garotas saem, a princesa Telestia e Silk, uma nobre. Os dois se ajoelham diante delas e elas agradecem Caim por salvá-las. Caim nota que elas estão mentalmente abaladas e usa uma magia com efeito calmante nas duas. E logo, elas relaxam e ficam muito bem. Elas novamente o agradecem e se apresentam a ele. Silk diz que viu tudo pela janela e fala que ele foi incrível. E nesse momento, as 2 nobres começam a brigar por Caim. Elas perguntam para onde ele está indo, e ele responde que estava indo para a capital. Elas ficam muito felizes e dizem que também estão indo para lá. Logo elas arrastam Caim para dentro da carruagem, enquanto ele grita por socorro para o seu pai, que fica chocado e não entende nada do que aconteceu. Enquanto estão indo, as duas ficam juntas dele e começam a abusar do coitado. As duas falam que quando eles pararem irão dormir os 3 juntos. Eles chegam à cidade e Caim tenta se despedir, mas elas o agarram e falam que ficariam com muito medo sem ele por lá. Caim, sem opção, acaba aceitando, desde que tenha um quarto bem grande e com camas separadas. Elas aceitam e mais tarde naquela noite eles se preparam para dormir. Elas resolvem juntar as camas para ficar bem juntinhas com ele. Caim tenta protestar, mas elas novamente dizem que tem muito medo de monstros
e que eles ataquem elas durante a noite, e com ele elas se sentiriam mais seguras. Caim para de resistir e aceita. E no dia seguinte, Caim está cheio de olheiras, já que não conseguiu dormir nada. Eles seguem viagem por mais alguns dias e chegam no Palácio Real. Caim devolve os corpos dos soldados que foram de base na batalha e um cavaleiro agradece por permitir que eles tenham um enterro digno. Após isso, Caim descobre que marcaram uma audiência dele com o rei e fica meio nervoso ao saber disso. Ao chegar, o rei agradece pelo feito de proteger sua filha dos orcs e logo proclama ele, um garoto de apenas 10 anos, como um barão e dá a ele uma mansão e 10 moedas de platina, que naquele mundo é dinheiro pra caramba. Após o rei falar isso, os nobres reclamam, já que ele é apenas uma criança. O rei os repreende e pergunta se alguém ali teria força para lidar com dezenas de orcs sozinhos, e logo eles ficam bem quietinhos. Após isso, o rei solicita falar em particular com Caim e seu pai. Eles vão e novamente o rei e seu assistente agradecem a Caim por salvar suas filhas e dizem que agora devem falar sobre o futuro dele. Perguntam se ele não ficaria feliz em aceitar a mão de Teles e Silk, aquelas duas garotinhas, e falam também que ele não pode recusar, já que como elas dormiram com eles, elas não poderão mais noivar com ninguém. Caim, após muita pressão, aceita, e assim eles ficam noivos, mas só poderão se casar quando ficarem adultos. Após isso, as duas garotas ficam felizes e falam em voz alta que nunca esquecerão as noites que passaram juntos e como seus corpos ficaram juntinhos. Após isso, os seus pais ficam bravos, e Caim, todo nervoso, tenta explicar que foi apenas por causa da posição das camas, e não é nada do que eles estão pensando. Após isso, Caim vai para casa e recebe um sermão de sua irmã e de seu pai. Falam que ele é muito conquistador. Um tempo depois, Caim vai à igreja da capital e entra em contato com os deuses, e conversa um pouco com eles. Os deuses dizem que estão muito entediados, e pedem para Caim usar o seu conhecimento da sua vida passada para criar um jogo para eles e para todo mundo se entreter. Em seguida, seu irmão o leva para uma loja de roupa de mulher, e ele fica muito desconfortável. Sai correndo e lá fora encontra uma amiga junto com o pai dela. Caim pede para dar uma olhada em sua loja e fica impressionado ao entrar, e sem perder tempo faz uma proposta a Tamanes, o pai da garota. Ele diz que quer criar algo recreacional e já tem a ideia em sua cabeça. Ele mostra para o comerciante que acha incrível e diz que vai produzir. Caim pede a ele um protótipo e entrega uma moeda de ouro a ele como investimento inicial, e o cara fica muito impressionado. Lá fora, ele encontra sua irmã, que ficou furiosa ao saber que ele fugiu dela. Porém, Caim já sabe como lidar com ela. Ele apenas faz alguns elogios e ela logo fica toda manhosa. No dia seguinte, Caim volta à loja de Tamanes e ele já terminou o primeiro protótipo do jogo, e jogam juntos para testar. O comerciante fica muito animado e diz que isso certamente venderá muito. Caim dá a ideia de fazer 2 modelos, um mais simples para o povo em geral e outro mais requintados para a nobreza. E logo fica decidido a parceria entre eles. Eles rezam para o deus do comércio e meio que registram aquela patente, e de agora até 3 anos, eles são os únicos que têm permissão de produzir aquele jogo. Um tempo depois, a festa ao qual era o motivo inicial de Caim ir para a cidade começa, e lá ele encontra vários nobres. Nesse momento ele encontra Silk e seu pai. Ela novamente agradece a ele por tê-la salvado e Caim trata ela como trata sua irmã. Enche a garota de elogios e ela fica caidinha por ele. Esse moleque sabe das coisas. Enquanto ele está elogiando, o pai dela se incomoda e interrompe. Fala que Caim sabe lidar muito bem com mulheres para alguém que tem apenas 10 anos. O pai de Caim explica que é por causa da irmã dele e sempre fica feliz quando elogiam ela. Após isso, o rei aparece junto com Teles, sua filha, e Caim novamente elogia muito a garota, fazendo ela ficar totalmente na dele. O rei reclama com ele e pergunta o que o pai dele fez para criar um filho tão galanteador. Nesse momento, Caim mostra o jogo que ele criou para o rei, e ele acha interessante, e chama para a sala de recepção para mostrar mais sobre o jogo depois da festa acabar. Após isso, Caim se encontra com Silk e ficam conversando. Em dado momento, 3 garotos nobres vêm e procuram encrenca com Caim por ele estar junto com Silk. Caim os responde e eles chamam ele lá para fora para brigar. Caim aceita e logo vão. Lá fora, Silk fica agarrada com Caim.
assim deixando o gordinho mais bravo ainda, já que ele morre de ciúme dela. Nesse momento, eles começam a invocar magias para atacar Caim, fazem uma pose toda extravagante e conjuram sua magia. Mas diferente do esperado, uma pequena fagulha aparece e o próximo tenta. Assim como o outro, faz várias poses embaraçosas e conjura sua magia, mas dessa vez de terra, e assim como a outra, sai bem fraquinha. Silk, ao ver tudo aquilo, perde a paciência e briga com eles. Pergunta se eles não sabem com quem estão lidando, e diz que aquele atrás dela é Caim von Silford, o filho do Marquês que logo aos 10 anos se tornou um barão, e que também, sozinho, lutou com dezenas de orcs para salvar a princesa e a própria Silk. Os garotos, ao verem quem é o garoto ao qual eles estão procurando briga, se ajoelham e pedem desculpas. Falam que já ouviram falar dele e saem correndo. Nesse momento, Silk diz que quer ter um encontro com Caim, e Teles chega nesse exato momento e pergunta o que eles estavam falando. Silk, ao falar do encontro, deixa Teles com ciúmes e ela diz que também quer ir. Caim aceita e diz que também terá um encontro com ela. E nesse exato momento, o pai dela aparece e pergunta o que ele iria fazer mesmo. Teles fala para ele que Caim a convidou para o encontro. O rei fica bravo e novamente briga com Caim. Um tempo depois, Caim mostra o jogo que criou para o rei, e ele acha muito interessante, e pensa até em tornar um jogo exclusivo da nobreza. Mas Caim recusa e diz que quer usar ele como forma de entretenimento também para o povo em geral. Após ele falar isso, o pai de Silk fala com ele e soube que Caim convidou sua filha para o encontro, e ressalta que apesar do noivado deles estar definido, tudo ainda é segredo, e não devem chamar muita atenção em público. E o rei confirma que deve tomar muito cuidado. Esse episódio começa com Caim recebendo a chave e a escritura da mansão que o rei deu a ele como recompensa por ter salvo a sua filha. Caim se sente aliviado, já que finalmente ele conseguiria sair cedo e teria tempo livre. Mas o que ele não esperava era que o Duque chegasse e o convidasse para jogar o Reverse, o jogo que ele inventou no episódio passado. Caim relutante aceita, mas logo aparece um monte de gente para jogar contra ele. E logo, Caim ficaria ocupado por muito tempo. Após isso, Caim segue em direção à sua mansão. Ao chegar, nota que o local está completamente em ruínas e parece ter sido abandonado há anos e anos. Ele entra lá dentro e confirma. Realmente, o local esteve abandonado por anos e está com um aspecto muito acabado. Ele segue olhando todos os cômodos e cada vez piora mais a situação. Mas apesar da situação ser feia, ele nota que a casa é realmente bem grande e não é de todo mal. Em seguida, Caim usa magia e vai limpando tudo rapidamente. Ele limpa e repara tudo numa velocidade incrível e fica bem feliz com o resultado. Ele deita em sua cama e escuta a voz de Sylvia, sua empregada. Ela está acompanhada de outras empregadas e de Colan, o seu novo mordomo. Após isso, as empregadas seguem para limpar toda a casa, mas se surpreendem por não haver nenhum grão de poeira na casa inteira. Caim fala que já havia limpado tudo com magia, e Sylvia aceita facilmente, pois já o conhecia há anos. Porém, o novo mordomo acha muito impressionante e estranha o fato das outras empregadas não ficarem surpresas também. Após isso, Colan fala para Caim seguir para a mansão de seu pai, já que seus 2 irmãos mais velhos irão para lá hoje, e Caim tem que recebê-los. Ao chegar, seus irmãos falam que estão bem surpresos de Caim já ter um título e até mesmo uma mansão antes deles, e dizem estar muito orgulhosos dele. Após isso, Caim convida eles para conhecerem sua nova casa, e seu pai acha esquisito ela estar com um aspecto novo e totalmente limpa, já que ele havia visitado o local um tempo atrás e estava completamente decrépito. Caim responde que apenas usou um pouquinho de magia para consertar e limpar a mansão. Seu pai acha tudo bonito, mas diz que não vê obras de arte, e para um nobre isso é muito necessário. Fala que pode até ser um monstro empalhado ou coisa do tipo. Caim, ao ouvir isso, sai e volta rapidamente. Após isso, as empregadas gritam e eles vão ver o que é. Ao chegar, vemos que elas estão assustadas com um gigantesco dragão vermelho bem na entrada da mansão. Caim, por sua vez, fala que é apenas um dragão vermelho empalhado. Seu pai fala que sabe o que é, e diz que o que quer saber é o porquê daquilo estar ali. Caim explica que derrotou ele e o guardou. Ao ouvir isso, o seu pai fica completamente chocado, já que nenhum grupo de aventureiros rank A daria conta do tal dragão.
Mas apesar de tudo, seu pai admite que ter um dragão vermelho empalhado é bem melhor do que qualquer decoração, e diz que uma daqueles vale mais ou menos 1000 moedas de platina. Caim pensa e fica chocado ao saber que aquele dragão é equivalente a 10 bilhões de ienes, e após isso, escuta um grande grito da mãe de Caim e vão correndo até lá. Ao chegar, ela pergunta o que diabos é aquilo no banheiro que atira água para limpar após o uso. Caim fala que apenas usou magia para que saísse água dele. Sim, ele fez um bidê com magia. Após isso, o pai de Caim desdenha dizendo que elas fizeram um grande escândalo por apenas isso. Elas mandam ele experimentar e quando ele sai, ele diz que não vai ter jeito. Se elas querem tanto, vão ter que ter um também. O cara gostou da jatada no rabo, velho. Após isso, seu pai informa que Caim terá que fazer uma festa para os nobres, já que é costume daquele mundo fazer isso quando se compra ou recebe uma mansão. Eles preparam tudo e finalmente chega o dia da festa. Caim vai recebendo os nobres e todos ficam espantados com os dragão gigante. Após isso, Caim recebe a todos e agradece a presença deles, e diz que preparou uma bebida diferente e boa comida para todos. Todos ficam surpresos com um tipo de champanhe, já que naquele mundo não existem bebidas gaseificadas, e se surpreendem mais ainda com as taças de vidros e com o hambúrguer que ele preparou. Em seguida, o rei chega e diz que nunca viu algo tão belo quanto aquelas taças, já que também não existia nada parecido com aquilo lá. Ele bebe o drink e fica impressionado com o gás, e também fica muito surpreso com o hambúrguer, já que é muito macio e saboroso. Após isso, o rei vai testar o bidê mágico por pedido da rainha, e ele dá um grito quando sente a jatada, lá ele, e sai dizendo que tem que instalar aquilo urgentemente no seu palácio. Após isso, o mordomo de Caim o chama e avisa que o Marquês Corgino se aproximava. Caim já o conhece e sabe que ele é bem filho da mãe. Caim vem recebê-los e o cara vem desdenhando de tudo que Caim apresenta para ele. Corgino vai insultando todos que estão no local e pede para o servirem logo. Após ele provar o champanhe, ele gosta muito, mas diz que é ruim e faz o mesmo com o hambúrguer. Mas Caim tinha um plano. Ele vai enrolando o Marquês e logo o rei chega e presencia a atitude arrogante de Corgino e o repreende veementemente. O Marquês se curva e pede 1000 desculpas por suas atitudes, e o rei fala que ele deve repensar seus comportamentos, a não ser que ele queira perder seu título. No dia seguinte, Caim vai ao palácio do rei para entregar alguns monstros que ele capturou. Daí, o vice-capitão da guarda real o encontra e mostra a ele o local ao qual ele poderá colocar os monstros. Caim, por sua vez, diz que não seria o suficiente, já que são muitos monstros. Ele então leva Caim até um local mais aberto e Caim despeja todos os monstros que haviam em sua caixa de itens, incluindo dragões da terra e outros monstros lendários. Dain fica impressionado e diz não acreditar naquilo tudo. O cavaleiro pergunta se Caim é um herói ou discípulo dos deuses, e nesse momento Caim fica nervoso e nega. Mas Dain presta atenção e vocês verão que essa informação será bem útil mais adiante no vídeo. Após Caim entregar os bichos, Dain chama ele para mostrar à capitã suas habilidades com a espada. Ele primeiro apresenta Caim para os soldados, e eles desdenham de Caim, e não acreditam que ele seja forte, já que ele é apenas uma criança de 10 anos. Um deles se habilita a lutar com Caim, pensando que seria bem fácil, mas Caim, numa velocidade incrível, vence o soldado que fica incrédulo com sua velocidade e força. Após isso, Dain sugere que Caim lute com os 30 soldados ao mesmo tempo, e Caim, sem escolha, acaba aceitando. A luta começa, mas antes mesmo do primeiro ataque, a capitã grita e manda eles pararem. Ela chega e pergunta se eles não têm vergonha de apontar suas espadas para uma simples criança fofa, e abraça Caim. Após isso, Dain explica quem ele é, e diz que foi ele quem lutou sozinho contra 30 orcs e salvou a princesa Telestia. Ela, ao saber disso, fica bem feliz, já que ela é muito obcecada por lutar. Ela não perde tempo e logo chama Caim para um duelo. Eles começam e os dois têm uma batalha empolgante. Ambos são muito rápidos, mas claramente Caim se sobressai e acaba vencendo ela. Após ser vencida, a capitã maluca simplesmente pede Caim em casamento. E todos ficam chocados. Caim fica nervoso e diz que ela não pode fazer isso, já que ele tem apenas 10 anos. Ela diz que tudo bem, e decide falar com o rei para resolver isso logo. Eles vão, e ao chegarem o rei fica muito bravo com Caim,
já que ele conseguiu outra noiva, sendo que ele já tinha Teles e Silk como suas noivas. Após isso, o rei explica a Caim que a capitã é a princesa do reino dos elfos, e ele se casar com ela geraria um grande alvoroço entre os dois povos. Mas Tijuana, a elfa, diz que não liga, e o rei fala que ela terá que pedir autorização para o seu pai, o rei dos elfos, e assim ela faz. Após isso, ela pega Caim pelo braço e sai correndo para lutar com ele novamente. E o rei e os nobres ficam na sala conversando sobre Caim. Se perguntam como ele pode ser tão forte a ponto de ganhar da melhor cavaleira do reino. O rei então pergunta ao pai de Caim o porquê de tamanha força, mas seu pai também não sabe responder, já que desde muito pequeno ele já era muito forte. E nesse momento, vocês lembram da pergunta que Dain fez a Caim mais cedo? Então, ele fala ao rei que Caim ficou meio balançado quando foi perguntado sobre ser um herói ou escolhido pelos deuses. O rei acha estranho e diz ter um teste para saber quem realmente ele é. E novamente chamam Caim e é revelado qual teste seria. Basicamente, dá um livro para ele, e ele começa a ler tranquilamente sem se importar com nada. Até aí tudo bem. O problema é que o livro está escrito em japonês, e ninguém naquele mundo entende aquela língua, que é a língua do fundador do reino, o herói Yuya. Caim, ao perceber isso, fica bem surpreso e confirma suas suspeitas do fundador ter sido japonês igual a ele, e provavelmente ter sido reencarnado assim como Caim. E logo o rei pergunta quem Caim é. Caim, sem alternativa, resolve revelar tudo. Fala que tem memórias de sua outra vida e que recebeu a bênção dos 7 deuses quando foi batizado. Inclusive, se encontrou com eles. Ao ouvirem isso, todos ficam surpresos, mas Caim fala que apesar de tudo isso, ele gosta da sua nova vida, e que ele é realmente filho dos seus pais. Ele apenas tem as memórias da sua vida passada. Em seguida, Caim mostra seus status e revela seu verdadeiro poder. E obviamente, todos ali ficam completamente chocados ao ver os números e a quantidade de habilidades e bênçãos que ele possui. O rei fala que com os poderes que ele tem e sendo escolhido pelos deuses, ele poderia facilmente fazer com que todos se curvassem a ele, inclusive tomar o lugar do rei. Caim fala que jamais iria querer isso, e gosta da vida que tem e gostaria de continuar assim. Diz que não entendia nada quando reencarnou, mas seu pai, sua mãe e muitas outras pessoas foram gentis com ele, e ele gostou muito das aventuras e experiências aprendendo magia. Os nobres presentes prometem não dizer nada a ninguém e isso virou um segredo. Após isso, a elfa maluca volta e diz ter conseguido a autorização do seu pai para se casar com Caim. E agora, o garoto já tem 3 noivas. O episódio de hoje começa com Caim lendo aquele livro antigo deixado por Yuya, o outro reencarnado do Japão que fundou o reino onde Caim vive hoje. Ele se apresenta e diz que é o primeiro rei desse reino, e também é japonês. Fala também que decidiu manter os registros das coisas que foi descobrindo daquele mundo. Ele conta também que sofreu um acidente e achou ter ido de comes e bebes. Mas felizmente, ele foi levado logo em seguida para o mundo onde está hoje. Nesse momento, Silk e Teles chegam por trás dele e perguntam o que ele está fazendo. Caim se assusta e logo fecha o livro, e diz que estava apenas estudando. Em seguida, elas insinuam que poderiam estudar junto com ele. Mas Caim inventa uma desculpa esfarrapada e foge delas. Mas quando ele pensava estar livre, Tijuana, sua nova esposa, também o encontra. E ele também foge dela e vai para casa. Caim diz que hoje é um dia muito importante e ninguém pode incomodá-lo, já que ele acaba de completar seus 12 anos e agora ele deve ir na guilda se registrar como um aventureiro. Ele chega no local e acha incrível tudo aquilo. Lembra muito os jogos que ele havia visto em sua vida passada. Ele vai até a recepção e a moça lhe entrega um formulário. Caim preenche tudo e entrega a ela. Em seguida, ela diz precisar de uma gota de sangue dele para registrá-lo na guilda. Caim faz assim como pedido e logo recebe o seu cartão de identificação da guilda. Após isso, ele agradece e alguns valentões chegam e dão em cima da atendente. Ao ver Caim, eles tentam atacá-lo, mas nem sequer conseguem tocar no garoto. Caim desvia facilmente de todos os ataques. Mas antes que Caim reagisse, um aventureiro que aparenta ser bem forte vem e defende ele. E Caim agradece pela ajuda, mas o aventureiro diz que não o ajudou, e sim fez aquilo pelo bem dos outros, já que pode ver claramente que Caim é muito forte. O aventureiro pergunta seu nome e Caim responde a ele. Eles sentam em uma mesa e começam a conversar. O aventureiro fala
que os movimentos de Caim foram muito bons e pergunta onde ele aprendeu. Caim fala apenas que desde pequeno treina com professores particulares. Caim pergunta sobre o que os valentões o chamaram. Ele explica que Chama de Gelo é o nome do grupo dele, já que ele usa uma espada em chamas e sua esposa usa magia de gelo. Logo em seguida, ele mostra seu cartão de aventureiro e Caim vê que é completamente dourado, o que indica que ele é um aventureiro rank A. Caim acha isso demais, e Claude diz que isso não é nada perto do primeiro rei, que era rank SSS. Nesse momento, a esposa de Claude chega e dá uma cajadada na cabeça dele, e pergunta por que diabos ele está bebendo tão cedo. Ela fica muito brava, mas quando Caim fala com ela, ela acha ele fofo e fica mais calma. Em seguida, ela puxa Claude pela orelha e se despede de Caim. Após isso, Caim vai procurar uma missão para fazer. Parece apenas ter missões bem chatas, mas ele finalmente encontra uma boa. O objetivo da missão é caçar goblins. Caim fica bem empolgado e vai correndo, mas antes de começar sua primeira aventura, Tijuana o encontra e diz que irá junto com Caim. Mesmo contra a vontade do garoto, ela arrasta ele e vão para dentro da floresta. Ao ficar sozinha com ele, ela começa a fantasiar várias coisas, e nesse momento, Caim usa a habilidade de rastreio e encontra o tal grupo de goblins. Quando chegam no local, observam que há uma vítima, e alguns goblins estão também naquele lugar. Tijuana lida facilmente com alguns, porém aparecem mais. Caim usa magia de fortalecimento nela, e a elfa fica bem mais forte, e derrota todos com facilidade. Mas após acabarem com os goblins, aparecem alguns lagartões verdes. Caim manda Tijuana fugir com o aldeão e facilmente aniquila todos os lagartos. Caim volta para a guilda e informa que derrotou 30 lagartos verdes. E a atendente acha incrível e vai falar com seu superior, que convoca Caim na sua sala. O cara começa a insinuar que Caim está trapaceando, já que nenhum novato derrota 30 lagartos verdes no primeiro dia, e ameaça remover o registro de aventureiro dele. Mas antes que ele pudesse fazer algo, o líder da guilda aparece e pergunta o que houve. O corno diz que Caim estava trapaceando e por isso iria remover o registro de aventureiro. Porém, o mestre da guilda vem e analisa Caim. Logo em seguida, ele diz que Cedric estava muito errado, já que aquele que ele chamou de trapaceiro é o noivo de Tijuana, a irmã dele. E ele é o Barão Caim, o herói que salvou a princesa de 30 orcs. Cedric fica chocado ao saber quem ele realmente é e se desculpa muitas vezes. Tijuana fala ao líder da guilda os feitos de Caim, e ele acha justo subir o rank dele para A, mas com uma condição: ele deverá derrotar alguns bandidos. O irmão de Tijuana pede desculpa pelo inconveniente e diz que ficou surpreso em saber que sua irmã havia noivado, mas ao conhecê-lo, ele acabou ficando mais tranquilo ao ver que ele é uma boa pessoa. Um tempo depois, Caim acorda com sua empregada chamando e dizendo que ele está atrasado para a prova de admissão. Caim se arruma e vai correndo, mas avisa a Sylvia que está tudo bem, e simplesmente se teleporta para o local do teste. Em seguida, Caim vai à recepção e o rapaz entrega a ele um papel com as informações de onde ele irá fazer sua prova. Caim chega na sala e vê que nem Teles nem Silk estão na sala dele. A instrutora explica como será a prova e logo aplica. Caim rapidamente termina e começa a dormir. A instrutora vem falar com ele e pergunta se está tudo bem ficar relaxado desse jeito. Caim responde e diz que está tudo bem, já que ele já respondeu todas as questões. Mais tarde, eles terão um teste de magia. A professora diz que eles devem usar as magias mais fortes que conseguirem, e que está tudo bem, já que há uma barreira que protege eles. Logo, os primeiros alunos começam e jogam magias bem fracas nos alvos. Caim pensa que não deve exagerar, e usa um simples tiro de fogo, que destrói o alvo, o muro e parte da floresta atrás dele. A professora fica completamente chocada e diz que não há mais nada para ele fazer ali, e que ele deve se apressar e ir para o teste de espada. No local, Caim encontra Claude, que logo chama para fazer uma batalha simulada. Caim tenta negar, mas o instrutor insiste que ele vá. Sem alternativas, Caim vai e logo eles começam. Caim parte para cima e começam a trocar ataques. Claude se empolga e diz que Caim é muito forte, e logo aumenta seu poder. Eles vão lutando e impressionando a todos. O instrutor logo interrompe e diz que eles devem parar logo, já que uma luta simulada desse nível irá desanimar todos os alunos presentes. E manda Caim ir embora, e ele deve voltar apenas para pegar seus papéis de aprovação. Outro dia, Caim vai até o rei, que o pergunta o que foi tudo aquilo no teste de magia. Caim explica que apenas usou uma simples bala de fogo, e por ter uma proteção mágica, ele achava que não iria danificar nada.
O rei também pergunta o porquê dele ter feito os testes junto com os plebeus. E o rei explica que ele deveria ir para a recepção norte, onde ficaram os nobres. E fala também que Teléstia ficou muito brava por não poder ver ele. O rei também complementa que já avisou ele várias vezes para não exagerar. Mais tarde, Caim volta à escola e vai ver sua nota. Ele descobre que ficou em primeiro de todos os alunos, enquanto Teles ficou em segunda e Silke em terceira. Um tempo depois, Caim avista sua irmã e manda um oi para ela. Ela, ao vê-lo, vem correndo e pula em cima de Caim, abraçando e se esfregando nele, e fala que estava com muita saudade, já que ele nunca vai para a mansão deles. Também o parabeniza por ter passado em primeiro, e diz estar ansiosa para ver o seu discurso, já que todos os anos o primeiro colocado faz um discurso a todos os novatos. Caim chega no salão e encontra suas duas noivas, que falam que ele ficou muito lindo no uniforme escolar. E em seguida, eles se sentam e o diretor inicia a cerimônia de admissão. Chama Caim para o palco para fazer o seu discurso e ele faz. Caim pede-se desculpa por ter confundido e ter feito a avaliação junto com os plebeus, mas fala que quer passar sua estadia ali fazendo muitos amigos sem ligar para linhagens sanguíneas ou status de nobreza. Após ele terminar, todos o aplaudem e o rei aparece. Fala algumas palavras para todos enquanto dá alguns tapas nas costas de Caim. Todos começam a rir e chega o momento da primeira aula de Caim. Como esperado, ele senta ao lado de Silke e Teles. A professora chega e se apresenta, e manda eles decidirem logo para qual divisão eles gostarão de ir. Caim não pensa duas vezes e diz que irá para a divisão de aventureiros. Porém, Silke e Teles negam frontalmente, e falam que ele é um nobre e tem terras em seu nome, e que por isso ele deve aprender muitas coisas sobre nobreza. Porém, ele pode fazer isso e também participar da divisão de aventureiros. Mais tarde, eles vão saindo da sala e Caim vê aquele gordinho encrenqueiro arrumando confusão com sua amiga Parma. Caim fala que ele não deveria estar fazendo isso, e que não há distinção entre nobres e plebeus naquela escola. Ao ver que é Caim quem fala, eles ficam assustados, e ficam mais ainda quando Teles e Silke também aparecem, e pedem desculpas e se ajoelham. Depois saem correndo pedindo desculpas. Caim fala com Parma e se desculpa por eles estarem importunando ela logo no primeiro dia. Parma diz que não há problema e que ela está feliz em estar estudando na mesma escola que ele, e que é uma pena eles não estarem na mesma turma. Caim, por sua vez, parabeniza a garota por estar na turma A, já que apenas os melhores vão para lá. E fala também que se ela tiver algo que não saiba, ela pode contar com ele para tirar suas dúvidas. E nesse momento, Teles e Silke diz que ele parece ser bem próximo dela, e fala que querem conversar com a garota. E enquanto isso, Caim deve ficar de joelhos esperando. Caim aceita e fica esperando, mas enquanto esperava, uma voz vem em sua mente e manda ele ir até a biblioteca. E assim ele faz. Ao chegar, ele vai até um lugar estranho e é teleportado para um tipo de sala. Lá ele encontra um cara que oferece café para ele. Caim acha muito estranho, já que não existe café naquele mundo. O cara suspeito fala que é um prazer conhecer ele, e diz seu nome, mas também fala o nome da sua vida passada, Shina Kazuya. Caim aceita o café e fica muito feliz em beber aquilo novamente. E assim se encerra o vídeo de hoje. Querem saber mais dessa história? Então já se inscreve e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Já deixa também aquele like maroto para levar esse vídeo cada vez mais longe. E por fim, deixei aqui na tela final um vídeo sensacional, que conta a história de um garoto que junto com sua irmã foram para outro mundo. Porém, todos os poderes ficaram com ela. Podem ir lá que está muito engraçado, não vão se arrepender, beleza? Fui!